Bendito seja o nome do Eterno para todos sempre. Quero saudar a todos com a Shalom. Yud-He Vav-He é o seu nome. E ele tem todo o poder. A ele é dada a força, a honra, a kavod, a glória. E que tudo seja para enobrecer e exaltar o nome dele.
Pai, muito obrigado por esta noite. Te bendizemos, te adoramos, porque tu és o Criador de todas as coisas e não há outro além de ti. Pai, te agradecemos pela saúde, te agradecemos por todas as coisas que tu vem alertando o ser humano, alertando a humanidade para se voltar para ti, para fazer uma techuvá verdadeira, uma techuvá sincera, ó Pai. Nos ajuda aqui nesses estudos que estamos fazendo, buscar a tua face, buscar não o conhecimento dos homens, mas o teu conhecimento, que é a tua palavra, a expressão máxima do teu caráter. E assim, ó Pai, na pessoa bendita do Messias, que veio nos restaurar, nos leva de volta para a verdade. O que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Shalom, Efraim, tudo bem? Shalom, querido, tudo ótimo, tudo tranquilo, na paz do Eterno. Aleluia. Aleluia. Louve o nome do Iá. Isso. Efraim está conosco já o Bill, né? O Bill já deixou aqui o shalom para a gente. Está conosco a irmã Ana Barros, está conosco o irmão Sionei, pessoas que estão no nosso coração, pessoas que a gente procura, né, conversar de bom grado, ter boas amizades, as boas relações. E isso apoia, né, a vontade que nós temos de anunciar a todos, anunciar de forma prática, de forma fácil. O Eterno nos deu essa capacidade, essa inteligência para usarmos isso como ferramentas, né, ferramentas precisas para falar a verdade. E aí já entra aí esse assunto que nós vamos apenas recapitular o que falamos anteriormente, que no outra live foi muito bom, um estudo muito contundente. Eu aprendi bastante, Efraim, com aquelas citações que você citou dos papas, dos ali a partir do ano 100, né? Que foram aqueles homens lá incitando um antissemitismo, falando em seus ensinos para queimar sinagoga, destruir, matar o povo de Israel, né? No seu total, no seu contexto total. Embora a tribo de Judá seria chamada assim de judeus, né? Tenha mais eminência, tenha mais destaque nessas questões de perseguição, mas colocando todo Israel aí no contexto, e que você citou bastante frases aí dos chamados teólogos, né? Os papas, os pais da igreja, chamado assim. E para mim, Efraim, foi de muito lucro aprender isso e entender nos contextos que nós ainda estamos estudando que existe uma restauração em progresso. É isso? Exatamente. Essa restauração ela é progressiva desde quanto tempo, Efraim? Isso iniciou quando? Ao contrário, né? Ao contrário de que muitos dizem, né? Que Yeshua veio fazer isso, aquilo outro, né? Mas se nós pegarmos as escrituras, nós vamos entender que Yeshua, ele morreu e no momento da sua morte, ele passou dali para frente no primeiro século a contar o tempo da restauração. E aí nós estamos aí no tempo 2020 anos, né, dentro dessa restauração até a vinda do Mashiach. Para você ver, Efraim, como até isso a gente precisa analisar por uma outra lente. Claro que não é o momento agora, mas até essa contagem de 2000, alguns anos,
Possivelmente é apenas uma contagem base, né, como referência dos gregos, não é isso? Sim, sim, Dos claro. romanos. Você vê como a coisa é delicada, como a coisa é sutil, porque até essa contagem nós teríamos que analisar pelo contexto hebraico, pelo contexto, o ano hebraico, possivelmente, se der pelo menos aproximado, né? Porque o que se diz, nós estamos no ano 5.780, correto? Correto. É o que, no geral, assim, em contexto, eu não, até esclarecer de novo, eu não sou cristão e não sou do judaísmo, mas em contextos de contagem, o relógio do judaísmo, no caso, como se conta nas escrituras, estaríamos assim no ano 5.780, entendeu? Sim, Aí diminui 2020 anos, que é como se fosse um exemplo de uma contagem exata, seria 3.000 e alguma coisa o ano lá que aconteceu o fato da morte do Messias. É um exemplo de uma contagem, apenas estou passando aqui por cima, não é nem exato, a gente não está falando de coisa exata, porque a gente só estou citando aqui. Mas essa restauração, a partir da morte do Messias ou é a partir da ressurreição do Messias? eu acredito que a partir a partir da ressurreição, não é isso? Me corrija aí se eu estiver errado. Não, não é errado. É apenas quando ele diz ali, um exemplo, vamos imaginar a cena. Imaginar já é alguma Ah, coisa. exatamente. Quando ele A diz que cena está que ele diz consumado. e não nem tanto consumado, mas a questão quando ele diz, ó, farei, né? Então, quando ele diz farei uma aliança restaurada com vocês, porque essa aliança ela só realmente seria confirmada essa restauração quando o sangue derramar. E aí Certo. aconteceu no seu derramado sangue, digamos assim. Mas é uma proposta para outros estudos, claro. E, Sim. Efraim, Um pode puxa o acrescentar outro, né? mais alguma coisa aí na sua fala, por favor? Olha, Sobre hoje que nós vamos comentar. nós vamos falar sobre a restauração dos dois reinos, né? Vamos falar sobre aquele que virá para restaurar o reino de Israel. E nós temos por base aí Isaías 49, no versículo 6, que ele diz assim, ó: disse mais, pouco é que sejas, ou seja, o tempo, né, o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, ou seja, as 12 tribos, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Aqui é uma profecia de Isaías falando a respeito da conclusão do chamado, né, de Yeshua para a restauração das 12 tribos, ou seja, das tribos de Jacó, que seriam os 12 filhos de Jacó, né? Então, todas as promessas que o Eterno fez através das alianças, dos pactos, né, realizada com os patriarcas da nação de Israel, ou Jacó, né? Bem como também a confirmação dessas promessas feitas através das palavras dos profetas e do enviado do Altíssimo, que seria Yeshua ben Yosef, né? Yeshua, filho de José. São categóricas as afirmações que o reino de Israel é a grande nação composta pelas 12 tribos, ou seja, os 12 filhos de Jacó. Irá muito em breve, né, a ser uma realidade no reino milenar, né, o reino milenar de Yeshua, quando ele vinha e tal. Então sabemos que pelas escrituras ou pelos escritos apostólicos, né, que o verdadeiro propósito da vinda de Yeshua, né, teve por incumbência do seu próprio pai criar as condições para restaurar o quê?
o que se havia perdido, né? Então, adicionalmente, procurar também todas as almas que desejam ser enxertadas neste povo, ou seja, Israel, como Paulo fala lá em Romanos, né? Então, por exemplo, aqui nós vamos tratar aqui a respeito da restauração das 12 tribos, né? Das duas varas fazer uma só, para não mais se separarem, baseado em Ezequiel 36, né? 36, 24 ao 28 e 37, do 16 ao 22. Também a trazer de volta o filho pródigo. Lembra que a gente falou sobre o filho pródigo, né? E os preservados de Israel, os chamados eleitos, fiéis, os que foram espalhados entre as nações gentílicas, né? Ou gentias, né? Pelos assírios, acredito que em 722 a.C., as 10 tribos perdidas, no caso, né? A casa de Israel. Também ensinar também que a Torá, a lei do Eterno, né, que é Salmos 40, no versículo 7 até o 11, né, trazer a luz, a luz verdadeira ao mundo, para que o homem viesse por ela, ou seja, a própria Torá. E também, né, derramar o sangue do sacrifício, né, na qualidade do Cordeiro do Eterno, e assim resgatar o povo, né, um povo justo, né, a Israel do Eterno, né? Então, sabemos que para cumprir tal missão, ele teve que derramar seu sangue inocente. Ele fez por todos os que hão de se salvar, né? Pois não há remissão dos pecados sem o derramamento do sangue inocente, né? Isso aí a gente pode ver em Hebreus 9, versículo 22. E por isso, o Cordeiro, né, o Yeshua, declarou: eu não vim enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, versículo 24. Sendo esta mesma missão de que ele incumbiu os seus próprios discípulos de levar adiante essa mesma missão. Mateus 10, versículo 6. Ele veio chamar o que se havia perdido. Mateus 18, 11. Por isso, disse aos de Judá que ouviam, né? João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, a casa de Efraim, né, a casa de Israel que foi separada, que está espalhada pelas nações e as nações do Eterno. E também, né, convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Quer comentar alguma coisa, Otávio? Ravê, Efraim, existe um versículo, inclusive dentro desse contexto que você está dizendo, sobre Isaías 49, que Raquel chorava pelos filhos dela. Hoje, por que Raquel? Por que Raquel? Porque Raquel é a mãe de 2 filhos, que ela deu 2 filhos para Jacó. Lembra quem são? Rahel. Não lembro. José e Benjamim. Certo. E quando um texto lá que fala assim, e Raquel chorava os seus filhos, está se referindo à dispersão, o exílio das 10 tribos. Entendeu? Sim. Nesse mesmo contexto de Isaías 49 que você leu, a luz para os goim,
a luz para os gentios é uma questão de quem reconhece essa luz é quem vai ser chamado a atenção por essa luz. E nós sabemos que muitas pessoas no mundo se identificam com o Deus de Israel, o Deus de Abraão, no caso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, não é verdade? Sim. E aí, esse contexto de que existe uma entidade chamada igreja, existe, por exemplo, os espíritas, existe, por exemplo, muitas outras chamadas religiões, né, ismos, que gostam da Bíblia, gostam do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Por que essas pessoas gostam? O que elas sentem quando leem a Bíblia, Efraim? Por que isso? Efraim? Oi. É que cortou, cara. Então, a pergunta é a seguinte, eu sinto de perguntar isso, às vezes, para as pessoas, o que você sente lendo a Bíblia? Aí muitos respondem, eu sinto refrigério na alma, outros respondem, eu sinto alegria, outros respondem, né, que é a própria palavra de Deus, sim. Mas por que essa ligação, esse vínculo com a Bíblia que outras pessoas têm, que outras religiões exercem, né? Olha, bom, eu me atrevo a dizer que a maioria é por questão religiosa, né? Por exemplo, cada um tira o seu pedaço da Bíblia lá para construir a sua própria religião. Mas, no caso, eu prefiro falar quando eu leio. Quando eu leio as escrituras, cara, eu começo a entender o propósito. O verdadeiro propósito do que por que Yeshua morreu. Por que ele veio? Ele veio fazer o quê? Entendeu? Olha Então, só, esse é o olha só. propósito. Isso, Por exemplo, só concluir. Por exemplo, a gente acaba descobrindo que ele não veio criar uma religião, ele não veio criar novas regras, ele não veio abolir regras, né? Não Ele veio criar se, sofismas, né? de forma alguma. Ele veio apenas para restaurar as 12 tribos que foi separada, se eu não me engano, lá em 1 Samuel, capítulo 11. 1 Reis 11. 1 Reis 11, isso. Isso. Entendeu? Então, essa foi a missão dele. O pai, né, que está lá escrito que foi pro propósito, né, que dividiu a casa, né, em duas, né, as 12 tribos, e ele veio para juntar. Apenas isso. Então, você está me dizendo, Efraim, que esse é o contexto das duas casas, a divisão, e o Messias veio para unir novamente essas 12 tribos. Por exemplo, aquela frase assim, mas Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Como é que isso é interpretado? Porque você está me contando que ele veio para restaurar as 12 tribos de Israel. Aí tem outra pessoa que diz que não. Isso aí é lá no passado. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Isso é meio o quê? Me explica. Como é que você fala para uma pessoa dessa? Olha, não vamos dizer assim, para que ele tirasse o pecado do mundo, eu estou falando a minha opinião própria, tá? Meu pensamento. Qualquer coisa você me corrige. Para ele tirar, para que o pecado sumisse, né? Nós teríamos que ser, vamos dizer assim, que ser um super observador da Torá. Por que eu falo isso para você? Porque o pecado em si, o erro do ser humano, está nele mesmo. Mas só Jesus nos salva? Ou eu preciso obedecer essa Torá? Mas Jesus salva do quê? É isso que eu pergunto para muita gente. Do que Jesus salva? De um inferno? Prova que o inferno existe.
Prova que existe um inferno, que existe um Deus, que se você não obedecer ele vai ser ruim com você e vai te condenar a condenação eterna. Você vai só ficar, você vai sofrer pelo resto da eternidade. Ou se você obedecer, né? Ou se você obedecer, você vai morar no céu, né? Comendo do bom e do melhor, sentar na mesa e tal. Cara, isso não existe. Isso não existe. Então, Isso a são. ideia de que ele veio salvar o quê? Não, ele não Efraim, veio. Ah, isso são sofismas. Isso que você são está acabando de falar. sofisma. São sofisma. O que ele Você veio acha que restaurar. Pode falar. quantas pessoas sabem o que é sofisma? Você acha que são muitas pessoas que dentro de uma igreja, por exemplo, um pastor explica o que é sofisma ou ele usa de sofismas? Na verdade, ele usa de sofismas, né? Alguém, Ele usa de nós não vamos sofismas. falar agora. Eu sei que tem pessoas nos assistindo e eu gostaria da participação dessas pessoas. Coloquem aí nos comentários, se puder, Marcelo, Vinícius, o Robson, o Sionei, a Ana. Coloque nos comentários aí, se puder, o que seria sofisma. Se você fizer uma pesquisa, tudo bem, mas pelo seu conhecimento, o que é que você acha que é sofisma? Pode continuar, Efraim, que a gente participa aqui com os amados, né? Com os irmãos. Sim. Então, então o que acontece? O que ele veio restaurar, ele veio restaurar um povo que se desviou dos propósitos do Eterno, né? Saiu do caminho do Eterno, se desviou para outro caminho, para outro lugar, né? E ele veio fazer com que esse povo que estava fora da Torá, fora dos propósitos, não falo dos propósitos, mas fora das ordenanças do Eterno, para entrar nas ordenanças do Eterno, ou seja, observar a Torá. Ele veio por isso que ele declarou lá em Mateus 5:17, eu não vim, gente, abolir a Torá. Eu não vim destruir a Torá e muito menos os ensinamentos dos profetas, muito pelo contrário, eu vim cumprir, ou seja, dar continuidade, restaurar aquilo que se havia perdido. Então, o que ele estava dizendo, olha, eu penso da seguinte forma, ele estava dizendo, seria mais ou menos isso, olha, eu vim restaurar as 12 casas, mas eu não vim tirar a Torá, porque a Torá é necessário para essa restauração. Eu junto, né, Yeshua junta, né, e a Torá, ela sela. É como se fosse uma solda. A Torá é uma solda. Você coloca um ferro no outro lá e ela solda. Ou seja, tanto é que, se eu não me engano, o versículo aqui disse que ele não vai mais ser separado. Né? Nunca mais vai ser separado. Diga. Então, meio que, por exemplo, esses sofismas, eles tiram o foco do contexto ou eles afirmam o contexto? Não, ele tira totalmente foco. Tira totalmente foco. Olha só, Efraim, para você ver como que a coisa também é tão assim delicada. O judaísmo também usa de sofismas. Sim. Para esconder, né? Não levando em consideração os Neviim, os profetas, não levando em consideração os Ketuvim, que são os escritos, os salmos, que fala de restauração, fala de Efraim, fala da Casa do Norte, fala do Reino do Sul. E o judaísmo também usa de sofismas, colocando livros, colocando entendimentos, colocando que não se precisa falar de divisão de duas casas, porque hoje todo mundo tem que se voltar para Judá, todo mundo tem que se voltar para ser judeu, porque Zacarias
aquele versículo que fala que 10 pessoas de diferentes nações vão pegar no tizite de um judeu. Tá, mas aí é que mora o contexto, porque Zacarias é um profeta direcionado somente para qual reino? Judá. Pronto. Porque esse é o contexto. Eu não preciso usar um sofisma para dizer, ei, você é estudinho de nações diferentes, tem que pegar no tizite de um judeu. Não. Ele tem 12 tribos ainda. É óbvio que Judá permaneceu mais fiel, é óbvio que Judá sofreu, é óbvio que Judá guardou a Torá para a gente, e isso é louvável, e isso é exaltado, isso deve ser levado em consideração. Agora, fazer um sofisma de dizer e esquecer as outras 10 tribos, isso é inadmissível. Olha, a Ana Barros colocou aqui, ó, o que é um sofisma? Sofisma é algo que se leva ao erro. Né? Ele vai dizer assim, ela está exatamente dando exemplo. Quando vamos à igreja, buscamos o céu. Ó, a igreja não é o céu, eles são sofismas usados de forma, né, tendenciosa para, por exemplo... E nem é um lugar para você se buscar o céu. Que é isso que ela está querendo dizer, entendeu? Você vai na igreja para buscar o céu. Por exemplo, um método muito usado de sofisma. Me convida para ir para Jerusalém, ou para Jerusalém não, me convida aí para ir à casa do Senhor, Efraim. Acho que eu já fiz isso contigo já. Vamos à casa do Senhor. Vai lá, eu vou te convidar, Efraim. Não, eu vou te convidar dessa vez. Vamos à casa do Senhor, Efraim. Aí eu vou falar para você que eu não posso ir. Pergunta por quê? Por quê? Por quê? Porque a casa do Senhor foi destruída no ano 70. Como é que eu vou? E se eu fosse, eu tinha que ir para Jerusalém. Teria que ser uma viagem, a gente ia disponibilizar de 20 mil reais para ir até Jerusalém. Isso. Exatamente. Exatamente. Que é a casa do Senhor. Né? Sim, que é Êxodo 25, né? Que fala que ele escolheu a única casa que ele escolheu. Pronto, perfeito. Ou seja, nós temos que começar, as pessoas têm que começar a entender, Efraim, e se a gente puder ajudar essas pessoas a começar a quebrar esses sofismas, porque quebrando o sofisma, nós vamos derrubando essa estrutura, esse sistema que se montou durante 2000, em torno, né, de 2000 anos. Concorda comigo? Sim, ó, você sabe que você sabe que o que eu entendo. Esses dias aqui eu estava aqui em casa aqui falando com o Eterno, sabe, estudando, lendo, orando. O Eterno me disse a seguinte coisa, me deu um entendimento, né? Essas pessoas que elas, por exemplo, o cristianismo, quando começa a adotar coisas judaicas em seu meio, o Eterno diz que eles não estão longe de ser alcançados. Por quê? Porque só o fato... Você lembra o que a gente falou lá? Foi terça-feira que a gente estudou? Você lembra o que a gente falou lá a respeito dos pais da igreja? Quais foram as declarações de ódio para com o judeu? Hoje não, cara. Hoje as pessoas querem se aproximar de Israel, querem se aproximar das coisas judaicas. Por quê? Perfeito, porque isso é a restauração acontecendo na vida das pessoas. Porque o cristianismo não é nosso inimigo, é nossos irmãos. Essa vontade está latejante no coração das pessoas, não é isso? Sim, só que tem um problema, Otávio. Só que tem um problema. O problema é que eles não sabem como chegar até lá. Por isso, quem está nos ouvindo aqui, por isso é que o Eterno uniu tanto eu com o Otávio comigo, para que a gente estivesse aqui para ajudar as pessoas a entenderem qual é o caminho que nós temos que seguir para chegar até Jerusalém.
E o caminho é o único, é a Torá. Correto, Otávio? Olha só, corretíssimo, corretíssimo. Isso muito empenhado. E aqueles que desejarem, assim, quiserem, e isso estiver dentro da vontade de vocês, juntar mais ainda, juntar as mãos, digo eu, seja do cristianismo, você vai ter que deixar o sofisma do cristianismo. Seja do judaísmo, você vai ter que deixar o sofisma do judaísmo. Porque se não for assim, Efraim, aquela palavra, aquele versículo que fala o ciúme de Efraim e o ciúme de Judá nunca vai acabar. É claro que isso, quem faz é o Messias, aqueles que esperam no Messias para vir e restaurar todas as coisas. É óbvio que nós cremos assim. Porém, o trabalho de um profeta, o trabalho de um seguidor da Torá, o trabalho de um talmidim, quando lendo um artigo a respeito dos talmidins de Hillel, os talmidins de Shammai, todos eram orientados a buscar a perfeição visando o seu professor, visando o seu mestre. E assim nós estamos fazendo, se consideramos o Messias como mestre, para aqueles que nos podem até criticar, né? Enfim, por acreditar no Messias, mas eu creio no Messias da tribo de Judá, que nasceu em Israel, que viveu como judeu, que nos ensina a retornar à Torá. Esse rabino é o que eu quero seguir. Sim, exatamente. Entendeu? Olha só, sim, olha que interessante. Você falou a respeito dos ciúmes, né? Judá tem ciúmes, judeus, tem ciúme de Efraim, né? Dos gentios, e Efraim, os gentios têm ciúmes de Judá, os judeus. Ou seja, cada um quer se sobressair em cima do outro. Por que eu falo isso? Judeus falam mal não fala mal das pessoas, tá? Fala questão a respeito de doutrinas, de sofisma, vamos dizer assim, tá? Dos gentios, e os gentios falam mal dos judeus, entendeu? Só que quando eles começarem a entender, nós começarmos a entender que Israel ele tem que aceitar o Mashiach, e o cristianismo, os gentios, têm que aceitar a Torá. Quando um fazer isso e o outro fazer isso, o que vai acontecer? Eles vão se unir. Eles vão entrar em concordância. E aí é quando, que é o tema do nosso estudo, ele virá para terminar a restauração que um dia foi começada. Diga. Tá. Para você ter ideia, essa questão você até comentou também. Existe a questão de uma identidade, correto? Sim. Por exemplo, sobrenomes como Silva, Peixoto, Vieira, Oliveira, Barros, vou nem citar as centenas de apelidos, de sobrenomes. Esses sobrenomes, eles têm uma identidade, não tem? Tem sim. Ó, Silva, Santos, Oliveira, Souza, Pereira, Ferreira, Rodrigues, Lima, Gomes, Almeida, Ribeiro, Araújo, tudo esses Martins, todos esses nomes. Continua. E esses nomes, qual é a relação que eles têm com relação a Israel? Com relação às tribos, com relação ao espalhamento das 10 tribos no meio das nações. E, posteriormente, também o espalhamento das 2 tribos também em outras nações. O que isso implica, esses sobrenomes? Esses nomes que é outro estudo, né? Mas esses nomes é o seguinte: esses nomes eles foram usados
foram alterados. Esses nomes são nomes portugueses, são nomes espanhóis, africanos, nomes de índios, né? Então, o que acontece, quando os portugueses, né, eles vieram para o Brasil, que ainda não era Brasil, eles foram colocados nos livros da história, certo? Só que 80%, 70%, 80% desses portugueses, desses povos que vieram, eram um povo judeu. E sem falar também, que é o que você citou, né, que eu li hoje também, que os índios que estavam aqui, eles eram de origem nômades. Eu tenho um estudo que fala sobre isso. Origem nômades. Quem era chamado de nômades, Otávio, antes da entrada em Canaã? Israel. Exatamente. Por que nômades? Porque eles moravam em tocas. É tocas, né, que Aqueles fala? que Tendas. andavam errantes pelo deserto. Os índios, eles também usam essas tocas, essas tendas. Por quê? Porque é uma herança dos judeus. É uma herança de Israel, vamos dizer assim. Isso. É Do uma povo herança porque nômade. causa uma identidade, correto? Exatamente, exatamente. Efraim, você tem mais alguma coisa assim para avançar na questão do assunto? Se você tiver, Ó, pode a dar única coisa que eu continuidade. a única coisa que eu quero concluir aqui a respeito do que a gente estava falando agorinha, né, é que esses mestiços aí, filhos de pais portugueses, de mães índias e negras, tanto caboclos como mulatos, eles receberam na sua genética, no seu DNA, né, o DNA dos portugueses. E sem falar que eles também foram apadrinhados em batismo cristão e receberam nomes lusitanos. Ou seja, a assimilação por parte foi tal que os nomes africanos praticamente foram esquecidos, os nomes judeus foram esquecidos, e hoje já ninguém mais lembra deles, né? Então é muito interessante, cara, esse estudo. Só que isso aí é outro estudo, né? Bora lá. Bom, continuando aqui, Ezequiel 57, 37, do versículo 1 ao 14, nós podemos ler lá que a casa de Israel, ou seja, Efraim, que ali nos é apresentada como um imenso vale de quê? De ossos secos. No caso, o texto, se eu não me engano, o texto fala sequíssimos, né? Então, voltará de novo a vida, tal como já vem acontecendo aos poucos, desde do início do primeiro século, né? Mas a verdadeira restauração dessa casa, né, e desses ossos só acontecerá no reino milenar, né, quando Yeshua, né, quando ele quando ele os recuperar dos quatro cantos da terra, né, e trouxer a terra do Eterno, que o Eterno prometeu aos antepassados, né, do grande rio Eufrates, o rio do Egito e o grande mar Mediterrâneo. Pode falar, você vai querer falar alguma coisa? Então, quando você citou Ezequiel 37, eu me lembrei de uma passagem que está lá nas Crônicas dos Nazarenos. Você lembra de um cidadão que ele morreu, aí passou 4 dias, aí depois o Messias... Lázaro. O nome dele é Lázaro mesmo, Efraim? Eu tô falando o nome, vamos dizer assim, um nome Sim. latinizado para que o povo entenda, mas fala aí o nome.
O nome dele é Eliezra. Exatamente. Eliezra Não esquece que significa... você é Judá e eu sou Efraim, tá? Não, 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 não. Todos nós somos a restauração. Tô Ó, brincando, vai lá. Eliezra, ele morre e passa 4 dias para que haja todo aquele movimento, como a gente vê nos escritos, né? Que Miriam, uma outra Miriam, né? Que eram nomes comuns naquela época, Miriam, e outro nome seria a Marta, né? A Marta, latinizada, quase que latinizada mesmo. Uhum. E aí uma faz um questionamento dizendo assim, ó, mestre, se tu tivesse vindo antes, né? Sim. Poderia ser que ele tenha sido sarado, que ele tenha sido curado. Lembra disso? E não teria morrido, exatamente. Não teria morrido. Olha só a conexão com Ezequiel 37. Oséias, o profeta, diz que Efraim morreu e que em 3 dias seria o quê? Ressuscitado. Exato. Você pode pesquisar no livro de Oséias que tem essa passagem dizendo: nós morreremos, 3 dias seremos ressuscitados, seremos restaurados. Eliezra tem um significado muito forte da palavra, dizendo que o Eterno ajuda, o Eterno socorre, o Eterno cura, o Eterno faz essa obra de restaurar a vida. Ezequiel 37, no finalzinho, você vai perceber que ele vai falar a respeito dos ossos, e quando o espírito, o rua, né, o sopro, começa a se mover, os ossos vão se juntando, vai começando a criar uma estrutura de nervos, vai começando a criar uma estrutura de carne, e por último, falta o quê? O espírito? Isso, a vida, o espírito, a vida. Por isso que o Messias, na oração que ele está fazendo lá, para Eliezra, né, pedindo, ele diz que vem para fora, porque dentro dele já tinha havido essa restauração do espírito, a restauração que a Torá faz na vida de uma pessoa. E pode ter certeza, Efraim, que isso não é sofisma, porque está de acordo com Ezequiel 37. Os 3 dias, no quarto ressuscitou, nos 3 dias Oséias fala, Ezequiel 37 fala das 3 fases, são as conexões que a Torá faz, as conexões que as escrituras fazem umas com as outras, bem amarradinho, tá entendendo? E você Sim. lembra que nós estávamos comentando que um versículo ele é confirmado por quantas testemunhas? 2. 2 testemunhas. Então nós temos aí o livro do profeta, nós temos a Torá também, nós temos outros versículos que confirmam isso com relação à dispersão da casa do reino do norte, a casa de Israel, e o seu retorno às suas raízes hebraicas, como hoje que nós estamos fazendo esse retorno, não é verdade? Sim. Olha só que interessante, ó. Zacarias 13, no versículo 6, ele fala assim, ó. Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas suas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Zacarias, eu não tenho muita certeza, mas é entre 400 e 500 anos antes da vinda do Mashiach, né? Foi proferido essas palavras. Então, através dessas palavras, através de Ezequiel 37, nós devemos confiar
esperar com paciência a vinda, né, gloriosa do Mashiach, né? E dessa vez ele não vem para ser ferido, ele vem para reinar, né? Que Ezequiel também fala que haverá um só reino entre os dois povos, né? O Paulo, né, é muito categórico em afirmar que aquele que veio na carne, na figura do Filho, Yeshua, né? Ele escreveu assim, ó, 1 Coríntios 12, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, ou Yeshua, que essa versão está dizendo Yeshua, é anátema. E ninguém pode dizer que Yeshua é o Senhor, senão pelo Espírito. Certo? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? As palavras de Zacarias foi pelo Espírito. Ezequiel foi profetizado pelo Espírito. Então, de maneira nenhuma, como é que Yeshua viria, né, fazer com que isso caísse por terra? Isso nunca. Né? Não tem como. Diga. E esse espírito, Efraim, que espírito é esse? Inclusive, até é muito citado no meio evangélico. Que espírito é esse? O Espírito de Deus. Não tem outro, e né? muitas vezes é chamado de o espírito da... Não sei, verdade. Espírito da verdade. O espírito da verdade é quem confirma essas palavras. Por quê? Porque foi o Eterno que falou, foi o profeta que escreveu ou ouviu, e o profeta está de acordo. Porque se ele profetizar algo que não estivesse de acordo com a Torá, então ele seria um falso profeta. Exatamente. Ó, Isaías 45, versículo 21 e 20. 21 e 22. Anunciai, achegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura, não sou eu o Eterno? Pois não há outro Deus senão eu. Justo e Salvador não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o Eterno e não há outro. Ou seja, por que olhar para ele? Por que não olhar para o filho dele? Por que ele não falou isso? Porque o foco aqui é um único Deus. O foco aqui é o próprio Deus que está falando através dos profetas e através e pelo Espírito, confirmando a própria palavra do Eterno, a fidelidade do Eterno. Isaías 46, versículo 12 e 13. Ouve-me, ó duro de coração, os que estáis longe da justiça, ou seja, da lei, da Torá. Faça chegar a minha justiça e não estará ao longe. E a minha salvação, quem? Yeshua, não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Então nós sabemos aqui quem restaurará o reino de Israel. Por que essa é a certeza bíblica, né? Há muito centrada em Israel. Por quê? Yeshua. Por quê? Porque ele é o restaurador, não tem como negar. Ele veio apenas para restaurar aquilo que um dia se desfez. Então quer dizer, Efraim, que conforme o que se trata das Escrituras, não existe uma entidade separada e nem também existe uma exclusividade da casa de Judá. Também não. Eu vou até aqui, Efraim, comentar o que nós colocamos aqui no script do Facebook, dizendo assim, o que é que nós podemos extrair da verdade?
Porque vemos muitos conceitos filosóficos, platônicos e helenísticos sendo tomados como verdade. E como as pessoas são influenciadas por cultura e a sociedade ela se baseia em costumes e o que devemos entender como verdade. O que você está citando, Efraim, o que você está relatando é que então, e isso é óbvio que nós vamos continuar nesse estudo, estudando progressivamente, aqueles que nos acompanham, que, por exemplo, essa entidade chamada de igreja, mesmo sendo lá com os termos romanos e com os termos alemão, né, a partir de 1500, essa igreja, ela está em volta de sofismas, certo? Mas Sim. elas têm, essas pessoas que estão lá, elas têm uma identidade. Ou por uma questão cultural foram atrapalhadas a entender essa identidade. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um exemplo. Seria interessante, em 1942 ou 45, você colocar um kippah na cabeça e sair pelas ruas da Alemanha? De forma alguma. Porque A única coisa que o judeu podia usar era a estrela amarela no ombro esquerdo para identificar que ele era judeu. Ou seja, dentro do contexto de Hitler, uma raça inferior, né? Para você entender o que é que o choque cultural impede, porque muitos, inclusive aqui no Brasil, foram impedidos de usar, de guardar o Shabat, de usar um talit, de não. Até se obrigaram, até eu vou dizer assim, Efraim, se obrigaram de comer porco para não colocar a vida dele e da família em risco. Por quê? Porque tinha uma questão, uma imposição cultural na época, ou seja, a Inquisição. O romano, o católico romano, ele impôs de uma forma bélica, e você entende o que é bélica, né? Eu não, fala aí. A forma bélica é a espada. Se você não fizer, você vai morrer. Entendeu? Tipo assim, você vai ter que comer. Ou você come ou você morre. Aí você tem lá um colchão de porco, uma bistequinha de porco, mas você é um israelita. Você é um judeu, digamos assim, para a época, né? Como era interpretado. Isso era uma afronta para o próprio judeu, para a alma dele. Mas por ele e pela vida da sua família, ele se submetia para não ter que morrer. Sim. Porque a cultura, a imposição cultural da época o colocava naquela situação. Assim aconteceu nos exílios assírios. Olha só o contexto que eu quero usar. Daniel. O Yah é meu juiz. Quando ele chega na Bavel, exílio de 550, por volta de 500. Quando ele chega na Babilônia, o que é oferecido para ele comer? Carnes, né? As especiarias da Babilônia. Servos, porcos, né? Os javalis, né? Essas coisas. Todo tipo de carne, né? Porque é uma cultura diferente. Aí Daniel se impõe. Opa, peraí, eu não vou comer isso não. Eu sou israelita. Aí, juntamente com 3 dos seus amigos, né? Que são quem? Rapaz, você acredita que eu não lembro? Sadraque, Mesaque. Eu tô falando latinizado, tá? Sadraque, Mesaque e Abednego. É isso? Não, você acabou de falar babilônico mesmo, porque esses nomes babilônico, exatamente. foram os nomes babilônicos que deram para eles. Que foi colocado neles, isso. Misael. Foi trocado os nomes. Isso, era Misael, que significa
eu tenho esse estudo sobre os nomes ali e representa exatamente cada situação. Mas veja só o contexto. A cultura babilônica não é uma? Sim. E a cultura de um israelita vai com ele para onde ele for. E ele não se mistura, porque ele tem uma identidade. Aí eu vejo, escuta só o que é um sofisma. Aquela musiquinha lá, né? Não, como o Daniel, né? O Daniel que chega, né? Não pode ser como o mundo, não pode ser como a Babilônia e se mantém fiel. O que é se manter fiel, meu amigo? Naquele contexto, se manter fiel é não quebrar a Torá. É obedecer a Torá, ainda que custe a sua vida. Se manter nos padrões da Torá, né? Aí Daniel não come, com risco de morrer. No dia que Nebuzaradan, que é o Nabucodonosor, faz uma estátua, que é uma idolatria, para o israelita é uma idolatria. Para o babilônico não é, porque é uma questão cultural. Aí tem que se ajoelhar. Ele se ajoelha? Não. A ponto de perder a sua vida. E aí foi livre, né? Foi salvo, digamos assim. Foi salvo. Olha aí o contexto de salvação. Não foi salvo da espada? Não foi salvo Sim. da fornalha de fogo? Uhum. Olha aí o contexto de salvação que é. O salvação é quando você obedece a Torá e sua vida está em muitos riscos, mas o Eterno lhe guarda. O Eterno lhe guarda. Entendeu? Sim. Vai chegar um dia, Efraim, que vai chegar um cara com um lenço preto na testa, com uma escrita em árabe. E ele vai chegar para você e vai dizer assim, ó, o nosso Messias chegou. Você entrega a sua vida para Alá? O que, é que você vai dizer? Lógico que não. Sim. Minha vida já tem dono. Então quer dizer que a espada você vai deixar mesmo passar no pescoço? Depende da circunstância. Você entendeu o que eu quis dizer? Vai chegar um momento que tudo isso, essas questões vão acontecer. Pode não ser hoje, agora, porque não é o momento. Mas em outro contexto histórico mais na frente, isso vai acontecer para muitos. Exatamente. Certo? O que é insofismável, Efraim? Insofismável é aquilo que a gente estava falando agora sobre a respeito do profeta, né? Quando o profeta fala a respeito de alguma coisa pelo Espírito, é irrevogável, né? É insofismável, é que não pode duvidar, que não que se não consegue deturbar através da sofisma, né? É como está escrito aqui, ó, indiscutível, em que a verdade é clara e patente. Tá. Efraim, Salmo 142, versículo. Aliás, Salmo 119, versículo 142. Você que já sabe de cor, como um talmidim, que aos 6 anos de idade começou a estudar a Torá e hoje é um rabino. Tô brincando. Eu sei, vai lá. O que é que diz lá no Salmo 119? Terrilim 119. 142, né? Isso. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. O texto é claro? Muito. Tenho que eu tendenciar, puxar para um lado, puxar para outro, esquartejar o texto. Tenho que eu me referenciar, por exemplo, mas Moody, né, um autor, John Knox, Paul Isher, sei lá mais quem, Hernandes Dias Lopes, tenho que eu me referenciar nessas pessoas, sendo que
própria escritura já está dizendo que é verdade? Então, aí entra o sofisma. Esse é o problema. Por exemplo, se eu for o texto por si só, ele já está claro e já está interpretativo. Ele já se interpreta por si mesmo. Agora, se eu colocar os meus sofismos em cima do texto, aí, meu amigo, aí o negócio fica feio. Entendi. Por exemplo, Efraim, aquele texto que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa verdade, ela estaria conectada com esse texto de Salmos 119, versículo 142? Com toda certeza. Não tenho nem dúvida disso. Aquela palavra que diz assim, aqueles, um exemplo, né? Aquele que não ama o seu irmão, com ele não está a verdade. Conecta com esse 119, 142? Sim, com certeza. Por quê? Porque simplesmente na mente de um israelita só existe para ele uma verdade. Exatamente. Ok? Sim, Significa a. Torá. Pronto. O, Diante o, a- disso, Pode pode falar, pode falar. continuar. Não, 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 pode, não, pode continuar. pode falar, Efraim. Não, eu ia falar o seguinte: eu ouvi muito isso no meio evangélico, né? Sobre o cachorro branco e o cachorro preto, né? Em briga e tal, aí o cara sempre falava, ó, aquele vai ganhar, e sempre ganhava, aí perguntaram pra ele, por que você quer, como você sabe que ele vai ganhar? Aí ele falava assim, olha, eu sei ganhar, eu sei quem vai ganhar, porque aquele que eu quero que ganha, eu alimento ele. E aquele que eu quero que perca, ele fica sem alimento. Então, ou seja, o que eu estou tentando dizer? Eu estou querendo dizer a respeito da interpretação. A interpretação, ela tem uma interpretação, vou falar baseado nessas duas palavras que você colocou aqui: insofismável e insofisma. São dois cachorros. Então, quando você lê o texto e você, por exemplo, você vai ler o texto e vai dar mais ênfase àquilo que você alimenta na sua vida, ou o sofisma, né? Ou o insofismável. Se você alimenta o sofisma, você vai ler o texto com várias vários argumentos incorretos, com vários erros, né? Posso Você vai fazer ser. uma, posso fazer uma interpolação aqui com você? Sim. Por exemplo, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Qual é o sofisma aí? Bom, o sofisma. Você quer que eu falo mesmo? Fala. O sofisma tá que dízimo é dinheiro. O sofisma está que a igreja é a casa do tesouro, né? E o sofisma está naquilo que é muito colocado a respeito que você tem que levar a casa do tesouro, que é a igreja, os seus 10% do seu próprio salário, sendo que a Bíblia não diz nada disso. Tá, mas então, por exemplo, um exemplo, tá? Então, o que era para ser falado era o seguinte: não era para ser falado esse texto bíblico, mas sim dizendo, olha, nós somos uma comunidade, nós estamos aqui com o propósito de nos ajudar, de ensino. Então, vamos aparelhar, vamos comprar, por exemplo, cadeiras, vamos pagar um aluguel do ponto e tal. É para essas coisas que nós vamos tirar do nosso bolso para ficar maneiro para todos. Mas Sim. jamais fosse usado a palavra
para deduzir com sofisma, isso, com erro, com engano, para dizer que o dízimo é o dinheiro você, por exemplo, que você tem que levar. Por exemplo, são doações que você faz. Isso, né? Vamos deixar bem claro aqui, ó. Nós não estamos falando contra a ajuda. Não, nós jamais. Estamos falando contra a interpretação equivocada. Isso. Se você está num lugar, seja numa igreja, no quintal, onde for, você tem obrigação de ajudar a pessoa que daquele local. Entendeu? Agora, a pessoa usar a palavra de Deus enganosamente para dizer que dízimo é dinheiro para arrecadar dinheiro, aí é um sofisma. Deixa eu emendar aqui com outro sofisma, então. Porque se você não der, vai vir o gafanhoto, o pulgão, o destruidor e o... São 4, né? O cortador, migrador, o devorador e o destruidor. Pronto. Aí, se você não der, esses 4 vão vir na sua casa e vão começar a tirar as suas coisas. Os copos se quebram, a roupa se rasga, aí você precisa comprar, o cartão de crédito tá estourado, não sei o quê. O cartão de crédito é, inclusive, até chamado de devorador, né? Isso exatamente. Isso são montagens de sofismas, Efraim? Sim, porque... você que está nos ouvindo aí, você quer saber o que vai ouvir depois? Você quer saber o que é o cortador, o migrador, o destruidor e o devorador? Cortador, migrador, destruidor e devorador? Deixa eu responder. Lê o livro de Joel. Lê o livro de Joel. Deixa eu responder, Efraim. Responda. Você imagina o Eterno dizendo para o povo, olha, se voltem para a minha obediência, porque vai vir um exército do norte. Do norte. Quem é o exército do norte? Os assírios. Os assírios. Não, os assírios. Vai vir um exército do norte. E eles vão vir como se fossem um gafanhoto, um pulgão, um devorador. Eles vão vir destruindo tudo, meu amigo. Eles vão vir matando tudo. O que tiver pela frente, eles vão passar por cima. É isso que é o contexto. Exatamente. Aí a pessoa pega esse texto, tira do contexto, ou seja, esquarteja o texto, faz um sofisma em cima disso e cria uma heresia. Sim. Efraim, cara, depois que aprender contigo, viu? Depois nós poderíamos falar a respeito sobre o dízimo. Sim, podemos, com certeza. Para tirar todo o sofisma a respeito do dízimo, né? Que é uma... Pode falar. Todo, porque tem gente que ainda acredita, né? Tem gente que permanece, Sim. Tem gente que não abre mão, né? Desses sofismas, né? Sim. Mas a verdade ela deve ser falada de forma nua e crua. Eu tenho para mim isso, né? Então, Sim, como eu não faço parte nem do cristianismo e nem do judaísmo, isso nos dá, pelas escrituras, apenas pelas escrituras, credibilidade. Se você tiver uma Bíblia, a gente te fala o versículo, a gente te fala o capítulo, a gente te fala o livro, a gente te explica o contexto, sem os sofismas. Exatamente. Sem as fábulas, né? Sem os enganos, as mentiras. As filosofias, correto? Exatamente, sim. Então, querendo ou não, no primeiro século, né? Falando um pouco do helenismo, a língua grega foi uma influência muito grande, né? No primeiro século. Então, a filosofia grega está presente, muito presente. Olha só, Efraim, como que é um choque cultural. A questão, por exemplo, isso foi tema, isso é tema de escola dominical, isso é tema de escola sabatina, isso é tema de cristianismo, isso é tema de judaísmo, isso é tema para tudo que é lado. Mas deixa eu te falar. Olha só o que é que acontece.
você falando sobre o helenismo e a sua influência que exerce na sociedade hoje, olha só o que é cultura. A gente já citou, quem aprendeu, aprendeu, quem quer aprender, aprende mais ainda hoje. Olha só. Cultura tem a ver com povo e a sua divindade. Por isso que o nome é culto, cultura. A sociedade, em um aspecto, ela é envolvida por aspectos culturais que desenvolvem ali no seu dia a dia, na sua cosmovisão de mundo. A cultura helenística, ela é totalmente diferente da cultura semítica, da cultura Médio Oriente. Perfeito? Sim. Olha só, Cada área, cada região, cada povo, cada nação tem a sua cultura. Umas se aproxima da outra, umas são totalmente ao contrário da outra, umas são parecidas, enfim, né? O que a gente tem que fazer é aquilo que a gente estava falando no estudo anterior. Leia as escrituras segundo a cultura da época e não sobre o sofisma dos dias de hoje. sim. Olha só um sofisma aqui que influencia. Deixa eu só. Pode continuar falando, Efraim, só enquanto eu procuro aqui o que esse sofisma que eu quero achar, eu vou postar aqui para você entender. E todos que estão nos assistindo. Pode continuar aí nas suas explicações. Tá, olha só. Abraão, Isaac e Jacó, né? Executa, né? Tudo executa a segunda vontade, né? A vontade de Elohim. Por exemplo, ele mesmo é o juiz de toda a terra, ele virá para reinar e exercer juízo, ou seja, Sim. aplicar a Torá. Então, este será o padrão ao qual a gente está falando de justiça. É que todas as nações da terra irão seguir, né, quando ele reinar, desde Sião, né, porque de Sião sairá o quê? A lei. Vamos ler Isaías 2 antes de você falar aí? Olha só. E acontecerá que nos últimos dias, em que se firmará o monte da casa do Eterno, nos cumes do monte de Sião, né, Jerusalém, e se levantará por si todos os outeiros, né, ou seja, as nações, e, e correrão a ele todas as nações, e irão muitos povos e dirão: Vinde, subemos ao monte do Eterno, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, a Torá, e de Jerusalém a palavra do Eterno, e ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. Continua aí. Ou seja, as nações elas vão se submeter a essa Torá e a esse rei. Sim. E a Jerusalém. Na realidade, Jerusalém é o local que eles vão, né? Isso. Mas isso, Efraim, não se tornaria uma xenofobia? Não, porque, pelo seguinte, Isaías fala que a lei virá de Sião, virá de Jerusalém. O que Yeshua Sião, falou? Que a Jerusalém salvação vem dos judeus. Yahudim. Certo. Yahudins. Se Aí, a salvação vem de lá, por que vem de lá? Por causa da Torá. aí como você vai explicar isso para um egípcio, para um árabe, para um chinês, para um cisjordaniano, para um russo? Olha, ele vai dizer assim ele vai dizer assim, cara, tu tá ficando louco que eu vou me submeter para Israel? Eu já tenho a minha cultura. E aí, quais são as consequências disso? Você entendeu agora? Sim, sim, claro, claro. É por isso que ele fala aqui, ó. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. Povos. Por quê? E Porque essa nem todos vão repreensão, aceitar. e essa repreensão será uma repreensão pesada, com vara de Ferro.
Você entende agora por que que lá em um outro trecho das Crônicas dos Nazarenos diz assim, e todo joelho Se dobrará, e toda língua... confessará, de Isso maneira que aí cada não, um dará conta de si mesmo. isso aí não é um trecho que a pessoa deve ler de forma romântica, tipo assim, olha, todo joelho se dobrará, toda língua confessa. Isso não é romântico, não, porque É, conforme o profeta é obrigado, você vai ser obrigado. Se você não quiser, você vai ser fulminado. E Zacarias aí está sim. citando vara de ferro, repreensão, ou você se ajoelha para Israel, ou você se submete à Torá, ou você vai ser fulminado. Então, mas qual é o sofisma dentro disso? O Do, sofisma é hum, que o sofisma é que o centralismo da Bíblia em toda, né, em si toda, né, é que Jesus é o centro. hum, sim, Tudo aponta para Jesus. Só que tudo não aponta para Jesus. entendi. Por que Perfeito. que tudo não aponta para Jesus? Porque Jesus, Yeshua, né? Vou mudar o nome agora. Yeshua, ele veio restaurar aquilo que só ele podia restaurar. Essa era a missão dele, E certo? aí Então o que acontece? Qual é a fica aquele, restauração? Qual é a uhum, restauração? É as- juntar o povo e povo fazer eles entender que o caminho é a Torá. oral. Efraim, você se importa em ler para a gente Mateus capítulo 1, 21? Capítulo 1, verso 21. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Isso que você está citando, vou Hum, confirmar, não com sofisma, mas sim com os sofismas, ou seja, com a verdade nua e crua, né? sim. Mateus 1, 21 fala sobre o quê? Nessa E ele crônica. e ela dará à luz a um filho e lhes porás o nome de. Vou falar na versão aqui, tá? Tá. Jesus, E porque ele veio. ele salvará o povo dos pecados dele. Peraí, como é Vou a colocar versão aí? na versão hebraica aqui, peraí. Ela dará à luz a um filho Uhum, e ela o chamará Yeshua, porque certo. ele salvará o seu povo de todos os seus pecados. No português mesmo, vamos no português como está aí. O que você se lembra dos pronomes pessoais, né? Meu, teu, Sim, nosso, vosso, dele, dela. Lembra disso? sim. Seu, sua, são os pronomes pessoais. Tem um pronome pessoal aí, não tem? Seu povo. Ele veio Isso. para salvar. Aí você pode perguntar, isso aí é exatamente a quebra de sofisma. Porque quando você pega e diz assim, ele veio para salvar o romano, o romano mesmo, ele veio para salvar o romano? Não. Não, porque a priori, a princípio, a prioridade é restaurar o seu povo, ou seja, fazer com que o povo dele, as 12 parte, né, os seus irmãos das 12 tribos, porque ele é da tribo de Judá, mas ele veio restaurar a casa de Israel para unir uma com a outra, conforme Ezequiel 37, e isso para o seu povo. Agora, quem quiser de fora fazer parte disso, também é aceito. Em nenhum momento ele está dizendo que você não poderia, que o egípcio, que o babilônio, que o romano, o grego não poderia. Muito pelo contrário, pode, mas tem que deixar o seu Deus e as suas leis culturais de lado e Sim. começar a entrar por Israel. Deixar os sofismas, né? Deixar pronto, deixar os sofismas e começar a viver essa lei, ou seja, essas instruções, assim como é para o israelita, também é para o O gentil, estrangeiro. estrangeiro. Olha só que interessante, ó. O que você está falando aí assim: ele recolherá primeiro as ovelhas dos quatro cantos da terra, ou seja,
aquela que segue a Torá, aquela que aceitou a Torá, elas virão do norte, do sul, da nascente, do poente, né, como diz lá em Zacarias 8, versículo 7. Virão com alegria, com choro, né, de salvação, e muitos virão aliás, e estes virá a ser o maior êxodo, ou seja, a maior saída do paganismo de todos os tempos. Efraim, na verdade, está escrito em um dos profetas que é o segundo êxodo. Na verdade, é a segunda saída, só que essa segunda saída, enquanto que a primeira remete à saída da libertação do Egito, a segunda será a saída, o arrebatamento dessas ovelhas espalhadas das nações para Israel. Isso é muito forte, cara, isso que tu tá falando. Isso é lindo demais. Sim. Saindo do paganismo e se voltando para as suas raízes hebraicas. Conforme eu digo o seguinte, foi dada uma ordem, permaneçam em Roma, até que do alto seja revestido. Foi assim? Não. Permaneçam em Jerusalém. A ida para o Egito, né? Aliás, a saída do Egito, a primeira saída, ela só foi uma migração só, né? Uma mera migração. Agora, essa vinda do Mashiach, esse cumprimento, né, da restauração completa, será enorme, será maravilhoso, cara. Até mesmo porque a população mundial é maior também, né? Muito maior, muito maior. Por isso que o próprio Messias diz assim, ó, eu já tenho muitas casas preparadas. Meio que você precisa entender isso. Há muitas casas onde o meu pai mora. Olha só. Aí o sofisma vai levar isso para um âmbito platônico. Espiritual. Tipo, é o que a gente falou ontem. Ele vai espiritualizar. Isso. Só que o sofisma é isso aí. Porém, olha só, a linguagem da época, o rabino, a escritura, a Torá, os profetas, sempre falaram dessa restauração, que quando Israel voltasse, ia ser tanta gente, mas que ia ter moradas na terra de Israel. Hoje, os kibbutz, né, chamados kibbutz, são as regiões que estão sendo habitadas, você vai ver, quase todos estrangeiros, assim, estrangeiros que eram de outros países e foram morar em Israel. Sim. Fazendo a aliar, né? Olha só, pode falar, pode terminar aí. Tem uma disputa territorial que não se pode mais construir em locais que são ou é árabe ou é assírio, ou é cisjordaniano. Por quê? Porque é tanta gente que esses povos, ou árabe, ou sírio, ou cisjordaniano, eles vão ser empurrados. Ou seja, as tendas, como diz Isaías, te alegra, né? Aumenta, a tua tenda será aumentada. O que é essa tenda? Essa sucá. É tanta gente para morar em Israel que esses povos eles vão ser empurrados, eles vão ter que ceder território, eles vão ter que ceder terras, eles vão ter que sair e para o povo, os das 10 tribos virem morar, das 2 tribos virem morar, esse povo vai ter que se afastar, vai ter que, essas tendas ela vai se aumentando, entendeu agora? Sim. Pronto, isso é o que a escritura diz. Depois de tudo isso, Ezequiel 34, versículo 15, 17, 22 e 24. Olha só que interessante, ó. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor, o Eterno. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer.
e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-lo-ei com juízo. Um sofisma aqui, vou falar de um sofisma a respeito da palavra juízo. Juízo, juízo eterno, juízo, dia do juízo, né? Mas não tem nada a ver. O que está dizendo aqui, o que juízo é esse aqui? A Torá, a lei. E quanto a vós, ó ovelha, e quanto a vós, ó ovelhas minhas, diz o Senhor, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Portanto, livrarei a minha ovelha as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. Apacentará. O meu servo Davi é quem as apacentará e lhes servirá de pastor. E eu, o Eterno, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe por meio delas, e eu, o Eterno, o disse. Por que é que ele fala aqui o meu servo Davi? Se de repente a gente pegar aqui uma linha de pensamento aí a respeito de vamos espiritualizar. Nossa, né? Ele vai trazer Davi de volta, Davi vai ressuscitar. Não, Davi aqui ele representa a casa de Judá. Por quê? Porque Davi foi um rei muito importante, muito destacado. Entende? Então, Davi é uma referência para a tribo de Judá. Ou seja, e a tribo de Judá leva aonde? Ao Messias. Exato, até porque a aliança que o Eterno fez com Davi era que no trono dele não faltaria rei. Exatamente. Né? Então, vindo de Judá, sim, mas sem esquecer as 10 tribos. É por isso que ele faz essa ligação entre Davi e Yeshua, né? Isso. Então aqui, cara, olha, não resta mais quaisquer dúvida aqui de que Yeshua restaurará o povo, né, o seu povo, e fará vir a terra que prometeu aos seus pais, né? Ou seja, Efraim, diga. Tudo indica, assim, historicamente falando, tudo indica que até os primeiros 90 anos, até nessa contagem aqui da gente mesmo, até os primeiros 90 anos, tudo ia bem com relação à restauração. As pessoas estavam entendendo, as cidades onde os apóstolos, né, os talmidim iam anunciando, as pessoas estavam entendendo a respeito dessa restauração das duas casas, se vindo, né, se retornando para a Torá. Porém, o que tudo indica é que por essas questões nacionalistas e questões, digamos assim, vou dar aqui um exemplo. Você já imaginou, no ano 90 dessa era, dizer que um judeu morreu e ressuscitou, e você viu, morreu e ressuscitou, e ainda diz por cima que ele é rei? Você está entendendo? Você está entendendo o contexto? Sim, agora imagina isso dentro do contexto do nosso último estudo. Isso isso é inaceitável, né? Isso. Aí eu explico por quê. Porque quem na época era o imperador romano, só ele é que tinha o título de rei. Sim. Israel era apenas uma colônia dominada por romanos. E se alguém se levantasse dizendo, olha, morreu um homem, ressuscitou, e ele vai ser chamado de rei, era a mesma coisa de você colocar o saco na cabeça, cara. Porque ninguém ousava falar dessa forma. Sim, a gente tem o exemplo
A gente tem o exemplo de Herodes, né? O Edomita. E os que falaram é aquelas pessoas ali correndo no Coliseu, os leão comendo, eram os que foram colocados em estacas e queimados com piche. Calígula pegou uma rua de Roma e expôs como se fossem postes. E Calígula, ele, a noite toda, a cidade, esse local, essa rua, foi iluminada com a queima de judeus, ou seja, de israelitas queimando uma noite toda, meu amigo. O fogo não se apagou. Olha, ou seja, eram os contextos históricos da época. No meio... Por exemplo, não, pode falar, Efraim. Perdão, pode falar. Não, pode continuar seu raciocínio, depois eu falo. Por exemplo, por volta aí do ano 70, 80, digamos assim, por volta, né? Tá lá João falando do dragão. Aí, qual é o sofisma? O dragão é o Satanás. O dragão é o demônio. O dragão é o diabo. Esse é um sofisma. No caso, tem vários, né? O dragão é o diabo, é o demônio, é Satanás, é a Igreja Católica, é os judeus, né? Tem, cada um tem o seu próprio sofisma, né? Eu já ouvi de tudo a respeito desse dragão aí. Então, só que o dragão, na verdade, é o Draconides. É um exército de elite. Já falei isso aqui, eu acho. Sim. É um exército de elite do Império Romano, onde Tito e os outros imperadores, Nero, Tito, lideravam, que era a elite de soldados que, quando vinha, eles vinham com os estandartes que tinham um dragão e nos escudos também tinha um dragão. Era uma cavalaria destruidora. Era um dragão mesmo. Para onde passava, destruía tudo. Ou seja, contexto, base da história e do cenário da época. E isso evita os sofismas. Não seja enganado. Olha, você que está nos ouvindo, o recado que eu te falo. Não seja mais enganado por sofismas. Não seja mais levado por vãs filosofias, por vãs argumentos que não têm base, que não têm contexto, que não têm verdade e que não têm Torá. Vamos já encerrar e assim, viu, Efraim? Eu quero queria que você falasse a sua parte, que você ia comentar, e eu vou mostrar isso aqui, ó, que está na tela. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, peraí. Bom, eu queria falar aqui a questão dos rebanhos, né? Que existe espalhados pelo mundo e que muitos deles seguem um falso Cristo, né? Por culpa, né, de seus ensinadores, que é o que você está falando aí. As ovelhas de Yeshua, eles ouvem a voz, né? A sua voz. A voz de Yeshua, do único pastor, né? E a verdade que nos liberta. E o que é a verdade? Que a gente falou, Salmo 119, versículo 42, que é a Torá. Isso. Olha só o que João falou em João 10, 26, até o 30. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu pai é que me deu, né? E maior do que todos, ele é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão, da mão de meu pai, perdão. E eu e o meu pai somos um. Eu não vou nem comentar a respeito do sofisma de eu e o pai somos um, né? Depois de dizer, então, essas verdades aí, né? Alguns pregam que em pedras, né? Para matar ele, né? E acusa ele de blasfêmia porque, sendo tu homem, tu fazes Deus a ti mesmo, né? Que é o versículo 33. Então, olha aqui... só, uma observação.
esses aí, a qual é o público que, nesse momento, Yeshua está citando, eles são quem? São os Os fariseus. chamados escribas e fariseus, né? Escribas e fariseus, é. Veja que é uma minoria, não são muitos, mas o público aí Sim. é uma minoria de líderes, poderia-se dizer assim, religiosos. E você lembra aqueles negócios lá que a gente estava comentando das tradições dos pais, dos Pirkei Avot, dos... Sabe por que que eles não entenderam o Messias? Porque eles não estavam mais lendo nem a Torá e nem os profetas. Eles deixaram, por isso que depois vem um carão tão grande, tão grande, tão grande o carão, que era o quê? Vocês desprezam, vocês não levam em consideração a Torá e os profetas, preferem ficar nas vossas tradições. Sim. O que vocês estão lendo tem nada a ver comigo. O que vocês estão lendo, o que vocês estão ensinando por aí, tem nada a ver comigo, porque onde é que eu estou escrito? O Messias dizendo dele, né? Onde é que eu estaria escrito? Hã? Os profetas, né? Porque ele diz, se alguém falou de mim, foi Moisés e os profetas. Tanto é que ele fala assim que eles procederam como os antigos que mataram os profetas, né? Que antes haviam sido enviados, os quais anunciaram a vinda do Filho, ou seja, Yeshua, o Salvador de Israel. E aí vem outra parábola, como se fosse um carão, porque essa é a linguagem de um rabino para outro rabino. Ele não dá um carão assim direto, ele fala por cima uma ilustração para o cara mesmo entender, para o cara se tocar. Essa é a linguagem hebraísta. Aí ele fala lá, olha, o dono de uma terra tinha os seus trabalhadores. Aí arrendou essa terra para fulano. Aí ele mandou o Cicrano ir buscar o dia lá da diária, né? Da renda. Uhum. Ele chegando lá, mataram ele. Aí, tudo bem. Mandou outra vez outro. Mataram ele também. Aí, um dia, ele mandou o príncipe, o herdeiro de tudo. O príncipe, né? Sim. E chegou lá e matou ele também. Rapaz, ou seja, que negócio é esse? Os profetas... Isso. E depois o próprio Yeshua, né? Ou seja, esses hebraísmos da palavra, dos escritos, das crônicas, sempre devem passar pela peneira, que é a Torá e os profetas. Tá tudo lá, tá tudo lá. Não tá em Mateus. Não, se você quer conhecer, olha só, vou falar até para outro público aqui, se me permitir, Efraim. Você que está nos ouvindo, você quer conhecer Jesus? O pastor vai falar para você, lê logo o Evangelho de João. Ou outro vai chegar para você e vai pedir para você ler só o Novo Testamento. Ou, não, comece por Mateus. Só que isso são sofismas. Tá errado. Se você quiser conhecer Jesus, ele está nos 5 primeiros livros, nos profetas e nos salmos. Ele está aí. Ele não está em Mateus, ele não está em Marcos, ele não está em Lucas, ele não está em João, ele não está na carta do apóstolo Paulo, ele não está nos escritos São apenas relatos, mas se você quiser conhecer o Messias mesmo, você vai ver ele em Moisés e nos profetas. Corretíssimo. Efraim, para a gente ir concluindo, o que temos aqui na tela? O que nós temos? É uma imagem. Moisés. Moisés, né? Efraim, quem com 2 dera... chifres? Isso, com 2 chifres. Olha só como é. A cultura helenística, a cultura greco-romana, ela teve uma influência muito forte nas questões divinas, de divinizar, de espiritualizar, de platonizar as coisas. E fez um sofisma usando de
plágio. Ou seja, ela pegou o livro que é do israelita e tomou para ela. Os helenos, os gregos, os romanos tomaram para eles. Aí eles foram e começaram a querer ilustrar aqueles personagens tão importantes, né, para o povo israelita e também tão importantes até para o Eterno, que o Eterno disse assim, ó, Moisés é amigo meu, não foi? Não disse isso? Não entendi o que você falou. Não, eu tô dizendo assim, esses personagens são tão importantes da Bíblia, das Escrituras, que até o Eterno, até o Yud-Re, Vav-Re, o Yah, ele deu testemunho, que ele disse assim, Moisés é meu amigo, ele não disse isso, o Eterno? Fala comigo face a face. Sim, falou de Abraão também. Abraão também, não foi assim que ele falou? Ou seja, Sim. personagens esses que a cultura helenística vai e coloca isso aqui, ó, para as pessoas verem. Faz um Michelangelo, é um artista italiano, né? Logo de cara ele é romano, ele é homossexual e ele adora vários deuses. E aí ele faz uma pintura, uma escultura de Moisés. Todo mundo que vai pesquisar na internet vai ver um velho de barba, com a cara fechada, com duas pedras pesadas nas costas ou nas mãos, né? E isso automaticamente vai gerar na mente das pessoas um sofisma. Eita, esse velho aí é Moisés? Quer dizer que isso aí é a lei pesada desse jeito? Dizem que quando, sim, dizem que quando Michelangelo ele terminou de esculpir essa estátua aí, ele passou por momentos de alucinações. Já ouviu falar disso? Tem sentido, por quê? Porque ele coloca essa imagem de Moisés, só que na verdade é Zeus. Entendeu? Sim. Ele está de frente ao Panteão, em Roma, para uma estátua de Zeus, e ele faz uma réplica de Zeus. Sim, ó, tanto é que a história diz que ele pegou o martelo, ele começou a bater na estátua e começou a gritar: "Por que não falas?" Né? Acredito que em Reclamando italiano. com Zeus, né? Reclamando com Zeus. Isso, Então, para você exatamente. ter ideia da influência do helenismo, aos que estão nos ouvindo, isso aqui, gente, ó, não é Moisés, tá? Isso aqui é Zeus, tá certo? Isso é um Sim. sofisma que colocaram na mente das pessoas. Isso é um sofisma. Volto a repetir. Esse aqui não é Moisés. É Zeus. É uma interpretação, uma escultura mitológica dos gregos. Tá bom? Deixa eu te mostrar outra, Efraim, se me permite. Manda. Aí Michelangelo continuou a esculpir, né? Outra estátua interessante que ele faz é a de Davi. Olha só, Davi, ó, o rei de Israel. Quando você faz uma pesquisa, é esse aqui, ó, Davi e Michelangelo. Tá lá ainda no museu, certo? Está no museu. E aí todo mundo que vai dizer, isso aqui é Davi. Davi, o rei de Israel, o que matou o gigante, o jovem Davi. Você está me compreendendo? Uhum. Tá. Mas isso aqui é Davi mesmo? Olha, pelo que eu já estudei alguma coisinha assim, tá parecendo eu tenho duas palavras para dizer. Tá parecendo um dos imperadores e também Sim. aparecendo aquele que anda com uma flecha da mitologia grega, como é que chama ele? O Cupido, né? Eu esqueci o Seria, nome né? dele. Aquele Cupido Mas lá. Então,
não quero lhe interromper, você está indo no caminho certo, mas é o seguinte, primeira pista que esse camarada aqui, que Davi, que Michelangelo pintou, que ele, né, pintou não, esculpiu em mármore, dizendo o que seria Davi, o israelita. Olha só. Primeiro, é uma pista muito interessante. Olha a pergunta, Efraim. Um israelita, ao 8º dia, quando ele é criança, um israelita, o que é que acontece com ele? O que é que os pais fazem? Não entendi. Fala de novo. Ó, uma criança nasce, ele é israelita. Ah, tá. Ele é circuncidado. Ele é circuncidado. Essa imagem mostra que o pênis aqui da imagem não é circuncidado. Entendeu? Sim. Os gregos não gostam da circuncisão. Não tem essa regra com eles. Para eles, isso não existe. Os gregos e os romanos. É cultura deles. Quanto mais o escopo peniano for escondido, para eles é melhor. Até porque o romano, a prática homossexual é muito normal. É melhor, dizem eles, né? Dizem eles, os romanos, que era melhor as mulheres servir só para procriar filhos e sexo é melhor só com homem. Certo? Já ouvi falar disso aí já. É proibido deitar homem com homem? Claro. Para quem é proibido? Cara, acho que é para todos, né? Não, é para Israel é proibido, mas para o grego romano é a cultura dele, Ah, sim. Sim. Agora entendeu? entendi o que você falou. Para Israel é proibido, mas para o babilônico essa não é para o Babilônio. O Babilônio faz o que quiser com a vida dele. Agora, se ele diz que vai servir ao Deus de Israel, ele deixa aquela prática, aí sim é outra história. Ele reconhece o Deus de Israel quando ele para com aquela prática. Mas os gregos e os romanos, a cultura deles é essa. O babilônico já tem a cultura dele, o árabe já tem a cultura dele, o egípcio já tem a cultura dele. Mas o que eles, na cultura deles e nos deuses deles, mas a partir do momento que ele disser assim, eu vou servir ao Deus de Israel, ele já tem que deixar aquela prática, ele já deixa os deuses dele, ele já deixa, entendeu? Sim. Então isso aqui é um sofisma, porque o helenismo, a cultura greco-romana impôs na sociedade, nos ocidentais, de cara logo, né? Essas questões, que isso aqui é Davi, que aquele outro lá é Moisés, isso são sofismas, não são verdades. Efraim, para finalizar, o que é que você achou? Vou tirar essa imagem daqui, tá? Que eu achei o que você está falando? Então, o que é que você tem aí a comentar para a gente Cara, finalizando? olha, eu não tenho muita coisa para comentar, ó, porque muito mais haveria para dizer sobre essas promessas maravilhosas. Então, a única coisa que eu posso terminar aqui é com a promessa que o Eterno fez, que está lá em Ezequiel 39, no versículo 25 ao 29, ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor, o Eterno: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Zelarei pelo nome santo, zelarei pelo meu nome santo, e levarão sobre si as suas vergonhas e todas as suas rebeldias, como que se rebelaram contra mim,
quando eles habitarem seguros na sua terra, se haverá quem o espante, sem haver quem o espante. Quando eu os tornar a trazer dentre os povos e os houver ajuntado todas as terras de seus inimigos, e eu farei santificar neles os olhos de muitas ações, então saberão que eu sou o Eterno, seu Deus, vendo que eu os fiz em cativeiro entre os gentios e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles, nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor dos exércitos. O Eterno prometeu, o Eterno fará, Aleluia. e bendita seja o nome dele. E está fazendo, né, Efraim? Sim. Ele Está prometeu, fazendo, ele vai tá? fazer, cara. Isso. Muita gente está vindo, né? Essa Sim. verdade, ela não pode ser recheada de sofismas, muito pelo contrário. É isso que nós estamos pregando, é isso que nós estamos anunciando. Efraim, eu gostaria que você convidasse aí os que estão nos ouvindo a compartilhar também sobre os canais aí que a gente agora estamos dando assim corpo, estamos dando estrutura. Tem no Facebook, mas aonde? No Facebook, por enquanto é só no Facebook, né? Tá, Vamos, novidades. Tem novidades. vamos, Tem sim, no vamos Instagram deixar também, viu? no Instagram isso. E futuramente a gente vai, nós vamos fazer também direto do YouTube, né? Pelo Beleza. canal próprio mesmo do Ministério da Restauração das Duas Casas. E eu queria falar o seguinte, ó. Pode falar, Efraim. Os irmãos que estão os irmãos que estão lá no grupo, né, da restauração das duas casas, pega o link e coloca na sua página. O Richardson falou que acabou de compartilhar. Já compartilhei. Pega lá e põe na sua página para o povo acessar, para o povo ver, para tornar conhecido esse ensinamento, porque nem todo mundo conhece. Hoje nós não tivemos nenhum participante, mas se tiver alguém, nós aqui estamos abertos, claro, com todo respeito. Vou. Ao vivo, a minha também tá perguntando aqui, ó, para me encerrar, para me parar lá, de então falar. Efraim, muito obrigado, meu irmão. Sempre o Eterno te abençoe e te guarde, viu? Sempre amém, eu aprendo aqui com você, tá? Amém. Eu também aprendo com você. O que você desejar para mim, eu te desejo em dobro. Amém. Ou seja, que conforme essas palavras confirmadas, seja o Eterno fiel, para a gente permanecer firme, né? A palavra amém. O Eterno é Rei fiel. Então, assim, estamos finalizando, chegamos mais ao final desse estudo, e que todos que nos assistiram comentem, deixem os seus comentários, o que é que a gente precisa melhorar, ou os assuntos que vocês desejariam ouvir. Pode ser, Efraim? Né? Fazer aqui uma participação maior, né? Sim, claro. Então pronto, vou encerrar, tá, Efraim? Tá, olha, eu só quero agradecer o povo aí também, que a minha esposa, que sempre está aqui com a gente, né? Agradecer a companhia dela aqui. E, enfim, deixa seus comentários aí, o que você achou, crítica, não concordo, concordo, tá bom? A sua opinião é válida, é livre, tá? Só não pode xingar. Verdade. Tá bom, gente? Um Eterno abençoe a todos, um abraço, shalom a todos, boa noite e até o próximo. Até a próxima. Shalom, shalom. Shalom, shalom.